Olá, nossa aula de agora é sobre calor e aquecimento, mas nós vamos dar um enfoque maior para a parte quantitativa associada a esse calor e esse aquecimento. Lembrando que nós temos aqui uma fonte, que é a nossa fonte de calor, ou fonte quente, o corpo quente, e é daqui desse corpo quente que vai haver a transferência de calor para o corpo a ser aquecido. Então essa daqui eu vou chamar de corpo, ou, só para registrar, é a fonte fria de menor temperatura e o calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio, ok? Mas vamos falar quantitativamente a respeito dessa transferência de calor. Vem comigo. Aqui do lado direito você está vendo uma fonte de calor representada pela vela e um corpo sendo aquecido por essa vela. Pois bem, vamos considerar que a vela, que é a nossa fonte de calor, libera energia a uma taxa constante de tantas calorias por segundo ou tantos joules por segundo, por exemplo. Experimentalmente, observa-se o seguinte, que a temperatura desse corpo ela vai aumentando à medida que esse corpo recebe calor. Se essa fonte libera calor a uma taxa constante, observa-se que em função do tempo, a temperatura desse corpo, que por exemplo inicialmente era θ0, vai crescendo linearmente. Tá? Então vamos chamar esse corpo de corpo A. Ele começou com a temperatura θ0, à medida que ele foi recebendo o calor da fonte, a sua temperatura foi subindo linearmente, ok? Bom, se nós trocarmos esse corpo por um outro corpo B, pode ser que a sua curva de aquecimento seja diferente, por exemplo, essa daqui. Observe que esse corpo B também tem a sua temperatura crescendo linearmente, mas não é exatamente igual a A. O que a gente pode concluir desse gráfico? Bom, a gente pode concluir o seguinte, vou botar o zerinho aqui, que para um mesmo intervalo de tempo de aquecimento, o corpo B atinge uma temperatura menor, partindo de θ0, e o corpo A atinge uma temperatura maior, partindo do mesmo θ0. Ou seja, o corpo A ele tem uma facilidade maior de aquecer do que o corpo B, demonstrada por esse resultado. Podemos dizer, inclusive, que a variação de temperatura é proporcional ao intervalo de tempo de aquecimento. O que significa isso? Quanto maior o intervalo de tempo de aquecimento, maior a variação de temperatura experimentada, ok? Ainda falando do aquecimento desses corpos, ou desse corpo inicialmente, se a gente colocar aqui temperatura θ e aqui a quantidade de calor recebida por esse corpo, observa-se o seguinte, se a fonte libera calor a uma taxa constante, quanto maior o tempo de aquecimento, maior a quantidade de calor liberada pela fonte e recebida pelo corpo. Então a gente deve esperar uma relação semelhante de proporcionalidade, ou seja, quanto maior a variação de temperatura observada, é porque foi maior a quantidade de calor recebida por esse corpo. Quanto mais calor ele recebe, maior a variação de temperatura. Então a gente deve observar também que, se o corpo parte da temperatura θ0, à medida que ele vai recebendo calor a uma taxa constante, a sua temperatura vai crescendo linearmente. A gente deve observar um gráfico bem parecido, tanto para o corpo A quanto para o corpo B, que tem um aquecimento um pouco menor, um pouco mais difícil. Tá? Esse gráfico revela a mesma coisa. Para uma mesma quantidade de calor recebida, o corpo B aquece uma temperatura menor e o corpo A aquece uma temperatura maior, portanto o corpo A ele tem uma maior facilidade de aquecimento do que o corpo B. Podemos falar o contrário também. Se o corpo A aquece mais facilmente que o corpo B, ele também vai esfriar mais facilmente que o corpo B. Esse é um comportamento razoavelmente comum dos materiais. Bom, dessa segunda relação aqui da temperatura proporcional à quantidade de calor, a gente pode escrever o seguinte. Se a temperatura é proporcional à quantidade de calor, então a quantidade de calor pode ser escrito como uma constante multiplicando a variação de temperatura. Essa constante C, se a gente isolar, ela pode ser escrita assim, calor dividido por variação de temperatura. Essa constante C é o que é chamado de capacidade térmica, e ela caracteriza um corpo com relação ao seu aquecimento. Quanto menor a capacidade térmica de um corpo, significa que mais fácil é para aquecê-lo, ou seja, uma pequena quantidade de calor já é capaz de causar uma grande variação de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, mais difícil para esse corpo aquecer, ou seja, uma grande quantidade de calor para causar uma pequena variação de temperatura, ok? Com relação as unidades usuais para a capacidade térmica são as seguintes. A gente usa calorias para a quantidade de calor e graus Celsius para a variação de temperatura,